Popular de Saúde, ele existe desde 2006 e a ideia é promover o diálogo do saber popular com o saber científico, né? Colocar essas duas vertentes, esses dois olhares para melhorar, qualificar o cuidado em saúde, né? E depois de 7 anos desenvolvendo essas atividades, nós sentimos a necessidade de fazer um evento, né, para divulgar de maneira mais ampla esse trabalho, né? Conversar sobre educação popular de saúde, as práticas populares, dar mais visibilidade para os praticantes que estão aí e fazem parte do cuidado de saúde das pessoas também, né? Não só o serviço de saúde, os profissionais formados, mas os praticantes têm um papel muito importante no cuidado das pessoas. Por isso que o objetivo desse encontro foi estimular esses processos de educação popular de saúde, né? Conhecer, conversar sobre eles, trazer mais gente para a nossa roda, né? Através do diálogo, troca entre práticas de saberes populares, levar essa discussão para os serviços de saúde do SUS e debater também os desafios e as propostas para a inserção dessa temática, né, na formação profissional da área de saúde. Então, assim, a ideia é, como produto desse evento, sair propostas de como que a gente pode abordar esse tema da educação popular de saúde na formação dos profissionais, né, com o objetivo de eles conhecerem, saber que elas existem, terem o seu potencial, como que ele vai dialogar com o saber que ele traz da universidade. Do preconceito, ela nasce em Niterói, Rio de Janeiro. A palavra Umbanda, ela é de origem angolana, ela significa árvore plural. Dentro da Umbanda, a gente tem os banhos de defesa, que a gente usa para harmonizar as pessoas, e são usadas ervas, como essas. A gente usa também os passes, que é uma maneira, o que é o passe, na verdade? É uma transferência de energia para trazer equilíbrio nas pessoas, estado energético desequilibrado, vamos falar assim. Além do passe, dos banhos, dos chás, a gente vai esperar sempre orientação das entidades. A gente nunca atende uma pessoa que tem um problema de saúde e manda ela sair do médico, por exemplo. Jamais. A gente sempre vai acompanhar ela junto. Yoga é a inibição das atividades da mente, ou é a inibição dos turbilhões da mente. A prática de yoga pode ser definida como um sistema de exercícios que tanto pode começar com o corpo como com a mente. Na hierarquia das práticas de yoga, a meditação ocupa a posição de destaque. Porém, deve ser lembrado que todas as práticas são complementares entre si, e cada uma contribui para efeitos semelhantes, em maior ou menor escala. Eu sou formada aqui pela Federal, né, enfermeira, e a prática de hoje ela trouxe um enriquecimento muito grande para mim, assim. Ela me trouxe uma paz muito grande, né, e a percepção do corpo. Eu acho que quando você tem a percepção do seu corpo, você pode trabalhar melhor a saúde, você pode ter a noção e passar essa noção para as outras pessoas. Então, assim, eu estou num estado de calma tão grande que eu acho que é a maior coisa que eu posso contribuir, que é esse estado de calma muito grande. Eu trabalho com ervas medicinais
plantas, né? Minha mãe teve 10 filhos e nos 10 filhos, 6 mulheres falavam com a única que demandou, que teve o dom de trabalhar com as plantas fui eu. Então, desde pequenininha, né, desde pequena, eu trabalho com elas direto, né? Não tem distância, não tem cor, não tem cheiro, não tem raça. Sim, a bênção de Deus e de Nossa Senhora. Gente, olha, quando nós temos assim um refluxo, quando nós temos o intestino preso, quando nós temos uma azia, uma gastrite, tem que orientar a coisa. Tomar malvavisco, Olha, malvavisco, viu? E esse daqui pega 15 flores, 15 lava bem, e fica mexendo os dentes. Bate no liquidificador com um copo de leite, tá? Toma 3 vezes ao dia para gastrite, problemas de intestino, tudo. Isso daqui, as flores, tá? 15 flores no copo, fica uma delícia, fica iogurte, bem poderosinho. Se não quiser bater no leite, você pega essas pétalas, tá? Lava e você, corta naturalmente, só não vou comer porque está suja, você mistura na salada. Pronto, normal, gente. Não quer comer batido no leite? Salada. Que a gente precisa desencastelar essa questão de quem cuida, de quem produz saúde no país, que hoje está muito centrada na equipe profissional e numa equipe que ainda é bastante inspirada no modelo biomédico e que, na verdade, todos somos produtores de saúde e temos, inclusive, pessoas, né, como práticos, que são detentores aí de um saber tradicional, né, que são um saber historicamente acumulado no nosso país, a nossa cultura que precisa ser valorizada, que precisa ser reconhecida. Não que vá ser profissionalizada, né? Não que a gente vá transformar esses práticos enquanto trabalhadores de saúde da noite para o dia, porque a gente acha que talvez isso seja um caminho, mas que não é o momento atual. A gente não tem como pegar a rezadeira e fazer um concurso público para a rezadeira, e a rezadeira agora vai ser funcionária da secretaria e daqui a pouco vai ter um conselho profissional das rezadeiras que vai querer regular a prática das rezadeiras. E como eu falava antes, vocês puderam ver, são coisas que não são tão palpáveis assim, não são tão fáceis de a gente compreender e a gente ainda não tem ferramentas para estar mensurando essas práticas como essa racionalidade do mundo profissional em saúde já instituiu, né? Se a gente acabar fazendo isso, a gente vai podar, vai acabar perdendo a potência, a riqueza dessas práticas, né? Que trabalham com outras dimensões e hoje no cuidado da saúde a gente não percebe. Então, o que a política propõe é que nos territórios, que na formação acadêmica, a gente tenha esse contato, esse diálogo com esse outro jeito de fazer saúde que muitas vezes fica invisível, né? Fica tem essa palavra, essa mente marginal do projeto, nem se sabe que existe. Eu tenho acompanhado de saúde a luta dele de levar médico para a cidade do Brasil. Aqui a gente tem o preconceito da classe médica perante as práticas populares. Mas quem não tem médico, se não tiver as práticas populares, dá um link aí. Então acho que está segurando ainda um pouco a saúde nessas populações desassistidas, né? Como existe a médico formal, são as práticas populares. Então, a gente ficou discutindo bastante no grupo, né, de propostas. A gente pensou inicialmente em divulgação, né, das práticas populares através de feiras, né, de encontros nas unidades de saúde, né, pensando em trazer a comunidade perto da unidade para conseguir ampliar, né, essa conversa, ampliar, desmistificar o que se sabe sobre as práticas populares, né. Então a gente chegou a pensar de promover feiras assim, de trazer os praticantes para perto da unidade, e isso amplia também a questão dos próprios profissionais, né? E amplia para o restante da comunidade que conhece, que acaba conhecendo outras formas de cuidar de saúde, que não só
um modelo que já existe de hospital, da própria idade, né?